Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula faremos diversos exercícios de construção de gráfico de funções, teste de derivada primeira e teste de derivada segunda em problemas de optimização. Exercício 1. Dada a função f de x igual a menos x à quarta mais 18x ao quadrado, determine as regiões de crescimento e decrescimento, seus extremos relativos, regiões de concavidade, ponto de inflexão e um esboço do gráfico da função. Então, vamos calcular primeiro a derivada desta função. Então, a derivada vai ser menos 4x ao cubo mais 36x. Agora, encontrando os pontos críticos, onde a derivada é igual a zero ou onde não existe derivada. Como é uma função polinomial, apenas vamos comparar a derivada igual a zero para encontrar os pontos críticos. Então, derivada igual a zero, vou igualar esta equação, menos 4x ao cubo mais 36x igual a zero. Aqui eu posso colocar em evidência menos 4x, e o que vai ficar então vai ficar x quadrado menos 9. Igualando a zero cada fator, já encontramos as raízes dessa expressão. Então vai ser x igual a zero e x igual a mais menos 3. Mas também podemos trabalhar essa diferença aqui de quadrados, escrevendo a expressão como menos 4x, que multiplica x mais 3 vezes x menos 3. Igualando a zero, vamos encontrar a mesma solução. Que existem três candidatos, tem três pontos críticos para serem analisados nas regiões de crescimento e decrescimento. Então vamos fazer isso, analisando o sinal da derivada. Vamos primeiro calcular, com essa expressão, onde tem três fatores, que são equações polinomiais do primeiro grau. Na primeira, y igual a menos 4x representa uma reta decrescente que toca o eixo x em zero. Então, antes do zero, a função é positiva e depois é negativa. Para y igual a x mais 3, é uma reta crescente que toca o eixo x em menos 3, que é a nossa raiz. Né? Então, vai ser negativo à esquerda menos 3 e positivo à direita de menos 3. E a outra é a função y igual a x menos 3, que também é uma reta crescente, só que toca o eixo x em 3. É negativa para o lado esquerdo e positiva para o lado direito. Agora vamos fazer o produto do sinal desses três fatores, que vai nos dar o sinal da nossa derivada. Então, para isso, vamos descer os pontos, que é menos 3, 0 e 3, delimitadas as regiões, vamos para o produto dos sinais. Mais vezes menos dá menos, com menos vai dar mais. Depois tem uma região de mais dá mais, vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos, com menos vai dar mais. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Aqui já temos o sinal da nossa derivada. Observem que também podemos calcular esse sinal trabalhando com a expressão anterior, que era um fator do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau com o produto de um polinômio do segundo grau, porque conhecemos o gráfico de uma reta e de uma parábola. Aí ficaria desta forma, que se a primeira continua sendo uma reta decrescente, e a outra, x quadrado menos 9, é uma parábola voltada para cima que toca o eixo x em menos 3 e 3. Quer dizer, antes de menos 3 é negativa, entre menos 3 e 3 é positivo e depois negativo. O produto do sinal vai gerar o mesmo resultado. Tudo bem? Então vamos agora para o quadro de sinais. Vamos aqui organizar essas informações. Aqui vamos colocar a derivada, o sinal da derivada primeira, e aqui o crescimento. Os candidatos são em ordem crescente, em menos 3, 0 e 3. E sabemos que nesses pontos a derivada primeira é zero. Bem, como observamos aqui, antes de menos 3 é positivo, depois entre menos 3 e 0 é negativo, depois positivo, negativo. Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A derivada positiva significa que nessa região a função está crescendo. Negativo significa que a função está decrescendo nesse intervalo de menos 3 a 0. Quando é positiva a derivada, significa que a função está crescendo. Quando é negativo, está decrescendo. Esse quadro de sinais já me dá uma visão do comportamento do gráfico da função. Ela sobe, ela desce, sobe novamente e desce novamente. Então já temos aqui
um possível ponto de máximo extremos, no caso são extremos em menos 3 e 3, de máximos relativos por enquanto, mas vai ser absoluto porque a função ela vem do menos infinito, ela atinge um valor menos 3, vai ter em ser um mínimo relativo e volta a subir até o valor 3, que vai ser um outro máximo relativo, e depois vai para menos infinito. Vamos calcular agora as imagens nos pontos. Em menos 3, vou substituir isso na função f de x, né, para calcular a sua imagem. Então, só temos que ter cuidado nos sinais. Né? Menos 3 elevado à quarta, só que tem um menos aqui na frente, mais 18 menos 3 elevado ao quadrado. Fazendo corretamente, trabalhando corretamente esses valores, vai dar 81. Em zero, é mais simples, vai dar zero. E a imagem em 3 é praticamente a mesma do que a imagem em menos 3, é 81. Então, observem que a função atinge o valor máximo em menos 3 e 3, e o valor mínimo em 0. Vamos responder então qual seria a região de crescimento. Como vimos aqui no quadro de sinais, a função cresce menos infinito até menos 3, volta a crescer de 0 a 3. Então, a função é crescente de menos infinito a menos 3 e de 0 a 3. E é decrescente de menos 3 a 0 e de 3 a mais infinito. Então, menos 3, 0 e 3 mais infinito. Um outro detalhe, aqui, tanto faz. Vocês podem fechar o intervalo aqui em menos 3 e abrir no outro, okay? Porque você está considerando apenas um ponto. Na análise do crescimento, o crescimento está se acrescentando um ponto ou retirando um ponto no intervalo. Então, tanto faz. Mantendo o fechado ou aberto primeiro, fechado no segundo, ou vice-versa. Okay? Estaria correta a resposta. E vamos agora pelos extremos. O máximo relativo, então, vai acontecer em menos 3, a sua imagem foi 81, e o outro 3, 81. E mínimo relativo aconteceu em 0, 0. Vamos agora para as regiões de concavidade. Para isso, temos que fazer a nossa segunda derivada. Então, vamos derivar novamente a função. Qual era a derivada primeira? A derivada primeira é menos 4x ao cubo mais 36x. Se derivar novamente, então vai dar menos 12x quadrado mais 36. Então, menos 12x quadrado mais 36. Agora, vamos tentar encontrar os candidatos para o ponto de inflexão. Então, vamos igualar a derivada segunda a zero, e onde não existe a derivada segunda. Só que é uma função polinomial, uma expressão que sempre vai ser contínua. Então, apenas vamos igualar a zero a derivada segunda. Então, igualando a zero, em menos 12x quadrado mais 36, aqui eu posso colocar menos 12 em evidência, e vai ficar x quadrado menos 3. Igualando a zero este fator, x quadrado menos 3, vai ser x quadrado igual a 3. Na hora de tirar a raiz quadrada, vai ficar mais menos raiz de 3. Então, esses são os candidatos para ponto de inflexão. Bom, agora vamos analisar os sinais da derivada segunda. Aí já podemos montar de forma direta o quadro de sinais, porque a minha derivada segunda, graficamente, representa uma parábola voltada para baixo. Olha aqui, o coeficiente é menos 12. Então, voltada para baixo significa que no extremo esquerdo é negativo, no meio positivo e depois vai ser negativo. Então, vamos colocar aqui o sinal da derivada segunda. Aqui vamos colocar a sua concavidade e os dois candidatos, que é menos raiz de 3 e raiz de 3. Lembrando que a derivada segunda nesses pontos é zero. E agora lembrar o gráfico desta equação polinomial do segundo grau, que é uma parábola voltada para baixo. Então, vai ser negativo, positivo, negativo. Bom, se a derivada segunda é negativa, significa que a concavidade é voltada para baixo. Se a derivada segunda é positiva, significa que a concavidade é voltada para cima. Negativo significa que a concavidade é voltada para baixo. Então, observem que em x igual a menos raiz de 3 e x igual a raiz de 3,
houve uma mudança de concavidade. Então, é ponto de inflexão. Vamos calcular a imagem em menos raiz de 3 e a imagem em raiz de 3 para definir qual seria esse ponto, como para ordenado, certo? Então vamos lá, determinando as imagens, a imagem em menos raiz de 3, lembrem que temos que substituir na função, tá? Na função inicial. Né? Então vai ser menos, entre parênteses, menos raiz de 3 elevado à quarta, mais 18, menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Muito cuidado com os sinais, né, para não errar nessas contas. Essa expressão vai dar 45. Se calcularmos também a imagem agora em raiz de 3, o resultado vai acabar sendo o mesmo. Okay, então vamos responder qual seria a região de concavidade. A função apresenta concavidade voltada para baixo de menos infinito até menos raiz de 3. E depois de raiz de 3 para mais infinito. Então, concavidade voltada para baixo de menos infinito até menos raiz de 3 e de raiz de 3 a mais infinito. E a concavidade voltada para cima acontece de menos raiz de 3 a raiz de 3. Ponto de inflexão vai acontecer, já definimos aqui, em menos raiz de 3, 45 e raiz de 3, 45. São esses dois pontos. Né? Aí está como par ordenado a sua resposta. Enfim, agora vamos para a parte final, que seria o esboço do gráfico. Para o esboço do gráfico, vamos resgatar todas as informações que foram obtidas até o momento. Então, as regiões de crescimento e crescimento, cujo quadro de sinais está aqui, os extremos máximo e mínimo relativo, que estão aqui os pares ordenados, as regiões de concavidade, cujo quadro de sinais está aqui, ponto de inflexão, que foi determinado agora há pouco, e um dado que poderia ajudar muito na construção do gráfico, que seria, no caso, as interseções com o eixo x. Interseções da função. A função é menos x quarta mais 18x ao quadrado. Esse polinômio do quarto grau. Para calcular as interseções com o eixo x, significa para que valores esta imagem, esta função é igual a zero. Por isso que a gente iguala a zero a equação da função. Menos x quarta mais 18x ao quadrado igual a zero. Aqui vamos colocar em evidência menos x quarta, vai ficar x quadrado menos 18, e aí vamos igualar a zero cada fator. X ao quadrado igual a zero, vai nos dar x igual a zero como resposta, x ao quadrado igual a 18, aí vai ficar x igual a mais menos raiz de 18, que vai dar 3 raiz de 2. Né? Então, aqui tem os pontos onde toca o eixo x. Observem que a interseção com o eixo x nem sempre é possível de ser determinado, vai depender muito do formato que tem aqui a função, porque pode ter muita complexidade. Neste caso aqui, trata-se de um polinômio de quarto grau, que igualando a zero, por sorte, podemos colocar em evidência um termo de segundo grau e fica fácil a sua resolução. Mas podemos ter um polinômio de quarto grau onde não podemos fazer isso. Então aí fica bem mais difícil. Embora usando Biot-Ruffin, qualquer outro método para tentar factorar, pode dificultar. Então, esta informação das interseções, da interseção com o eixo x e com o eixo y, pode ser obtida ou não, dependendo, né, da função. Okay? No caso, a interseção com o eixo x, porque com o eixo y é mais fácil. A interseção com o eixo y, basta colocar x igual a zero. Não fiz aqui porque já foi dado no ponto zero, vai ser zero justamente. E aqui colocamos aqui as interseções, então, vão acontecer em 0, 0, menos 3 raiz de 2, 0 e 3 raiz de 2, 0. Então, agora vamos expressar isso aqui num plano cartesiano. Vamos tentar fazer o gráfico manualmente e depois vamos comparar com o gráfico feito no GeoGebra. Então, aqui estamos com os pontos extremos. Lembre que aqui tem um extremo em menos 3,81, esse é o extremo de máximo. Aqui também 3,81 é máximo, relativos por enquanto. E em 0, 0, um extremo de mínimo. E ponto de inflexão foi encontrado em menos raiz de 3,45, raiz de 3,45. E o ponto de interseção com o eixo x, que era dado em ponto A, D e esse outro G.
Agora é só juntar os pontos para tentar formar o nosso gráfico. Então, vamos tentar fazer esse gráfico. E como este ponto B é um ponto de máximo, vamos colocar uma curva com esse formato. Este ponto D é um ponto de mínimo, então vamos colocar esse formato. E aí praticamente já temos o gráfico da função, que vai ser nesse formato. Vai passar pelo ponto C, onde é um ponto de inflexão, aí vai mudar a concavidade e novamente sobe o gráfico, passando pelo ponto E, que é o ponto de inflexão, passa no ponto F e vai para o último ponto, que é o ponto, opa, passamos um pouquinho aqui, que é o ponto G. Né? Muito bem, esse vai ser o formato do nosso gráfico. Observem que ele coincide com os valores encontrados. Né? Antes do menos 3, a função, olha só, ela está crescendo. Entre menos 3 e 0, decresce. Depois de 0 a 3, volta a crescer. E depois decresce. E coincide com a concavidade. Observem que a concavidade, antes do ponto de flexão, que é o ponto C, é uma concavidade voltar para baixo. Depois, entre o ponto C e o ponto E, há uma concavidade voltar para cima. E depois do ponto E, há uma concavidade voltar para baixo. Bem, agora vamos comparar com o gráfico feito no GeoGebra, que seria esse. Bom, vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Determine os mesmos itens do exercício anterior para a função f de x igual ao logaritmo natural de x mais x quadrado menos 3. Bom, aqui, claro, tem um grau de dificuldade, porque já não vamos trabalhar mais com função polinomial, tem até uma função logarítmica. Mas tudo tranquilo, vamos proceder da mesma forma. A primeira coisa a ser feita é a nossa derivada. Então, vamos derivar. Derivada de logaritmo natural de x é 1 sobre x, derivada de x quadrado é 2x, e derivada de menos 3x é menos 3. A derivada de 5 é 0. Então, aqui temos a nossa derivada primeira. Podemos também transformar isso numa fração algébrica. Né? Colocamos denominador x, x dividido por x, dá 1, multiplicado por 1 daria 1. Depois vamos multiplicar x com 2x, vai dar 2x quadrado menos 3x. Ordenando, ficaria assim. Então, esta fração algébrica representa a minha derivada. Então, agora vamos encontrar os pontos críticos. Observem que agora sim temos pontos onde a derivada é igual a zero, que é o numerador seria igual a zero, e onde não existe a derivada, que seriam pontos onde o denominador é igual a zero. Além disso, também temos que ter muito cuidado que a nossa função tem um domínio definido aqui para x maior do que zero, por conta desse logaritmo natural. Como estamos em funções reais, o logaritmando tem que ser um número positivo. Então, isso já nos define o nosso domínio. Então, vamos lá. Verificando os pontos críticos. Primeiro, onde a derivada é igual a zero, ou igual a zero a fração algébrica, mas no final vai ser igual a zero um numerador apenas. Igualando a zero o numerador, é um polinômio do segundo grau. Jogamos na fórmula de Bhaskara e aí nos dá esse resultado. x1 é igual a 1 meio e x2 é igual a 1. Agora, onde não existe, embora não vai ser considerado né, como resposta no final, mas serve algebricamente para definir os intervalos de crescimento e decrescimento, tá? Que seria o valor zero, onde não existe a derivada, é no denominador igual a zero. Então, seria x3 igual a zero. Agora, vamos encontrar regiões de crescimento e decrescimento dentro do domínio de zero a mais infinito, claro. E para isso, vamos para o estudo do sinal da nossa derivada. Então, aí, o fator, o denominador, fator x, o outro que é o numerador, 2x quadrado menos 3x mais 1. Então, o primeiro, e também temos agora a divisão. Né? Dividir um pelo outro vai nos dar o sinal da derivada. Então, o primeiro, y igual a x, representa uma reta crescente que passa em zero. Colocamos aqui uma bolinha aberta porque não vai poder assumir esse valor zero. Tá?
e não faz parte do domínio. Então, à esquerda do zero é negativo, à direita é positivo. E aqui, o nosso polinômio segundo grau representa aqui, no caso, uma parábola voltada para cima, que toca em 1 meio e 1. Então, vamos colocar 1 meio e 1. E a parábola voltada para cima, isso significa que a esquerda de 1 meio é positivo, entre 1 meio e 1 é negativo, e depois do 1 é positivo. Bom, agora vamos colocar e definir os intervalos. Então, em zero, antes do zero, teremos negativo com positivo, a divisão menos dividido por mais, dá menos. Entre 0 e 1 seria mais dividido por mais dividido por menos é menos, e mais dividido por mais é mais. Aqui já temos o sinal, então, da nossa derivada. Vamos para o quadro de sinais. Aqui temos o quadro de sinais. Vamos colocar aqui a derivada e o crescimento. Vamos delimitar com o valor zero, a partir do zero, ok? E os valores meio e 1, que foram determinados como pontos críticos, igualando a zero a derivada. Então, nesses valores vai dar zero, e no valor zero a derivada não existe. Então, não existe em zero, e no valor meio, no valor 1, a derivada é zero. E aí, o sinal está resgatado justamente daqui. Vamos observar, entre 0 e meio é positivo, depois é negativo e positivo. Então, positivo, negativo, positivo. O crescimento, então, cresce de 0 a meio, está crescendo, entre 1 meio e 1, a função vai ser decrescente, e depois do 1 está crescendo. Então, esse é o formato, o comportamento da curva, ela cresce, decresce e volta a crescer. Então, se tiver esse comportamento, vamos ter extremos apenas relativos, né? O meio vai ser um máximo e em 1 vai ser um mínimo relativo. Não são absolutos, por quê? Porque a curva vem lá de menos infinito, que se tem valores menores do que no valor 1, e, por conseguinte, ela vai para mais infinito, então tem valores maiores do que meio. Então, são apenas extremos relativos. Vamos responder aqui as lições de crescimento, mas antes temos que calcular as imagens. Então, a imagem no valor meio, eu calculo aqui na função. Então, logaritmo de meio mais 1 meio quadrado menos 3 vezes 1 meio mais 5, que é o que a gente colocou aqui. Bom, esses valores, se for ser feito manualmente, vamos ter que deixar indicado. Mas se usamos o recurso calculadora, podemos calcular aproximadamente esse valor. Isso vai nos ajudar, claro, para fazer o gráfico, né? Bom, nesse caso, vamos deixar indicado por enquanto. Isso vai dar 15 quartos menos logaritmo natural de 2. Tá? Aqui é menos logaritmo natural de 2, porque aqui é 2 elevado a menos 1. Aí o menos 1 passa para frente, vai ficar menos logaritmo natural de 2. E esse 15 quartos sai justamente dessa soma dessas outras expressões. F de 1. Vamos substituir 1. Esse aqui fica muito mais fácil, né? Logaritmo natural de 1, que vai dar 0, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1 mais 5. Isso no final vai dar 3. Agora já podemos responder a região de crescimento e decrescimento. No caso, f crescente de 0 a meio e de 1 a mais infinito. E decrescente de 1 meio até 1. Também agora já podemos definir quais são os extremos. Os extremos de máximo relativo, que vai dar em 1 meio, 15 quartos menos logaritmo natural de 2. Vamos deixar assim indicado por enquanto. E o mínimo relativo vai acontecer em 1, 3. Vamos continuar. Agora vamos para as regiões de concavidade. Para isso temos que derivar novamente a nossa função. Então, podemos usar a fração algébrica. Claro, aqui vai dar um pouco mais de complexidade, porque vamos usar a regra do quociente. Então, a regra do quociente, a nossa derivada é o denominador ao quadrado. No numerador, colocamos a derivada do numerador vezes o denominador, menos, mantemos o numerador e deriva o denominador. Então, a derivada do numerador aqui vai ser 4x menos 3, que multiplica x. Menos, agora vou manter o numerador,
e derivar o denominador. Então, derivar o denominador dá 1, que vai multiplicar este numerador. Então, vai ser 2x² menos 3x mais 1 vezes 1. Agora aqui vamos fazer a distributiva e vamos fazer as devidas simplificações e vamos chegar no resultado 2x² menos 1 dividido por x², esta fração algébrica. Observem que este resultado poderia ter sido obtido de forma mais rápida se usarmos a derivada antes de ser transformada em uma fração algébrica, que era essa. A derivada de 1 sobre x, sabemos que é menos 1 sobre x². E a derivada de 2x é 2. Então, aqui é só fazer MMC, e aí encontramos x² e menos 1 mais 2x², que é a mesma coisa que 2x² menos 1 sobre x². Bem, agora vamos encontrar os pontos onde a derivada segunda é igual a zero e onde não existe a derivada segunda. A derivada segunda igual a zero é só igualar o numerador a zero. Agora, onde não existe é em zero, que não faz parte do domínio. Por isso que só vamos igualar a zero o numerador. Então, vamos continuar. Então, aqui vamos derivar a segunda igual a zero, só vai igualar o numerador a zero. Então, 2x² menos 1 igual a zero, 1 passa para outro membro, divido 2, vai ser x² igual a meio. Tiro raiz, vai ficar mais menos raiz de 1 meio, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Não vou colocar mais menos, por quê? Porque o nosso domínio, lembrando novamente, é para x maior do que zero. Então, o valor negativo não vai fazer parte. Né? Então, o único valor candidato seria x igual a raiz de 2 sobre 2. O outro candidato é onde não existe a derivada, que seria em x² igual a zero, que daria zero. Mas também não vai ser considerado. Mas no quadro de sinais podemos colocar ele, claro. Então, aí colocamos o denominador x², o numerador 2x² menos 1, e aí o quociente dos dois, que vai nos dar a derivada segunda. Para x², ele toca o eixo x, uma parábola voltada para cima, que toca o eixo x em zero, só que não vai poder adquirir o valor zero porque está no denominador. Então, ele é voltada para cima totalmente, então sempre vai ser positivo, positivo. Então, ele não contribui em nada com o sinal da expressão final. Tá? Depois, o fator 2x² menos 1 representa uma parábola voltada para cima, cujas raízes estão em mais menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ser positivo, no meio negativo e depois positivo. E agora, o quadro de sinais completo ficaria dessa forma. Aqui é mais com mais, dá mais com menos, dá menos, aqui mais com menos, dá menos, mais com mais, dá mais. Bem, então esse seria o quadro de sinais, só que vamos colocar o quadro de sinais a partir do zero. Claro. Então, vamos organizar isso, quadro de sinais aqui, eu vou colocar o zero, raiz de 2 sobre 2, porque é a parte que nos interessa, por conta de domínios, para x maior do que zero. Então, em zero, a derivada não existe, a derivada segunda, e em raiz de 2 sobre 2, isso vai dar zero. Como fica o sinal? De ser entre 0 e raiz de 2 sobre 2 é negativo e depois é positivo. Então, existe uma concavidade voltada para baixo e depois uma concavidade voltada para cima. Portanto, em x igual a raiz de 2 sobre 2, há uma mudança de concavidade. Então, é um ponto de inflexão. Então, vamos precisar calcular as coordenadas, a imagem da função em raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo na equação lá em cima, então vai ficar logaritmo natural da raiz de 2 sobre 2, mais, aí substituindo, né, na outra expressão e simplificando, vai gerar esta expressão. É claro que se for deixar isso manualmente, ficaria assim. Mas se puder usar a calculadora, vamos determinar aproximadamente esse valor. Regiões de concavidade, vai ser concavidade voltada para baixo de 0 a raiz de 2 sobre 2 e voltada para cima de raiz de 2 sobre 2 a mais infinito. Então, voltada para baixo em 0 a raiz de 2 e voltada para cima em raiz de 2 sobre 2 até mais infinito. E aí vem o nosso ponto de inflexão, que é em raiz de 2 sobre 2 e logaritmo natural da raiz de 2 sobre 2 mais 11 menos 3 raiz de 2 sobre 2, né? De forma indicada.
por enquanto. Enfim, agora vamos para a parte final deste exercício, que seria o esboço do gráfico. As regiões de crescimento e decrescimento foi esse o resultado encontrado. Aqui está o nosso quadro, que vai nos ajudar a fazer o esboço do gráfico, né? O máximo relativo que encontramos em 1 meio, 15 quartos menos logaritmo natural de 2, que usando calculadora é aproximadamente 0,5 e 3,056. O mínimo relativo é 1,3. As regiões de concavidade, vemos aí essa nossa região de concavidade, o nosso quadro de sinais. O ponto de inflexão que foi encontrado foi em raiz de 2 sobre 2, logaritmo natural da raiz de 2 sobre 2, mais 11 menos 3 raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,707 e 3,032. Vamos para o esboço de gráfico. Observe um detalhe aqui. Não podemos calcular o ponto onde toca o eixo Y, que se toca o eixo Y quando x igual a zero, porque não faz parte do mínimo. Então não toca o eixo Y. Outro detalhe, pontos onde toca o eixo x, eu teria que igualar a zero esta expressão da função. Só que aqui tem um logaritmo, então isso dificultaria muito, né, encontrar esse valor. Então, não vamos indicar os pontos, vamos usar apenas os dados encontrados com as nossas derivadas, né, a derivada primeira e a derivada segunda. Então, quais são esses pontos? Tem o ponto aqui, o ponto de extremo máximo, que aconteceu em 1 meio, 3,056 aproximadamente, e o outro ponto é bem próximo, é 1,3. Observe que não estamos colocando um ponto de inflexão, mas é meio que natural, né? Ele vai fazer uma pequena curvatura aqui, e depois, como aqui está sendo indicado, tem uma concavidade voltada para cima, a função vai crescer, né? Como ficaria o gráfico? Vamos lá. Então, o nosso gráfico, como não toca o eixo Y, significa que vai ser uma curva que vai crescer, vai atingir esse ponto, como sendo um ponto, porque é um ponto de máximo relativo. A curva vai fazer uma pequena curvatura, porque esse outro ponto, 1,3, é um ponto de mínimo relativo, e depois ela volta a subir. Então, o gráfico tem esse comportamento. Óbvio que aqui, entre esses dois pontos, tem o nosso chamado ponto de inflexão, que é um pouco mais complicado para tentar desenhar ele, mas já deu para entender mais ou menos o comportamento do gráfico, né? Observem que isso aqui confere com os dados encontrados, né? A função cresce até o valor meio, depois decresce e volta a crescer. E a concavidade voltada para baixo, até esse ponto, depois adquire uma concavidade voltada para cima. Como ficaria o gráfico no GeoGebra? O gráfico do GeoGebra seria esse o seu gráfico. Ok? Espero que tenha ficado também claro, né, a resolução desta questão. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 3. Um fabricante de caixa e papelão deseja fazer caixas abertas a partir de um papelão com dimensões 12 cm por 12 cm, cortando quadrados iguais dos cantos e dobrando os lados para cima. Determine o comprimento do lado do quadrado a ser cortado para obter uma caixa com o maior volume possível. Vamos para uma representação gráfica para o nosso problema. Então, temos aqui um papelão de 12 por 12, com essas dimensões, dos quais vamos cortar um quadrado nos cantos, 4 quadrados, é de dimensão x. De tal forma que, ao dobrar esse papelão, vamos gerar uma caixa aberta, né, e cujo volume vai ter que ser o máximo possível. Então, vamos maximizar a função volume desta caixa. Observem que as dimensões aqui desta caixa, na base vai ser 12 menos 2x, porque temos a medida 12, retirando x e x, 12 menos 2x, 12 menos 2x e uma altura x. Então, para isso, vamos calcular o nosso volume. O volume vai ser o produto dessas três medidas. X, que multiplica 12 menos x vezes 12 menos x.
Aqui, fazendo a distributiva, vamos encontrar um polinômio de terceiro grau, que seria esse. Vai dar 4x ao cubo menos 4x quadrado mais 144x. Bom, aqui temos que observar que o nosso domínio está definido para o valor x entre 0 e 6. 0 não ter nenhum corte e 6 cortando todo o papelão. É claro que são os valores extremos onde não haveria nenhuma caixa a ser gerada, mas tem que ser considerado como sendo o domínio para o valor x desta função. Numa aula anterior, já resolvimos este mesmo problema usando o teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo nos diz que se a função é uma função contínua definida num intervalo fechado, com domínio fechado, que é no caso de 0 a 6, a função possui máximo e mínimo. Então, o que a gente fez? Encontramos apenas os pontos críticos, onde a derivada foi igual a 0, e calculamos apenas as imagens nesses valores, porque certamente uma dessas imagens vai atingir o valor máximo e outra imagem vai ser o valor mínimo. Dessa forma que a gente resolveu, sem estar fazendo uso da análise do sinal, da derivada primeira, nem da derivada segunda. Agora já podemos usar essa ferramenta. Podemos usar, por exemplo, a derivada primeira, que vamos fazer agora, para ver se nesse ponto, esse candidato vai ser um ponto de extremo máximo para o volume. Então, para isso, vamos fazer a nossa derivada. Então, a derivada desta função vai ser 12x² menos 96x mais 144. Como é um polinômio, vamos igualar a 0 apenas, né, para encontrar o ponto crítico. Só que antes vamos colocar 12 em evidência, vai ficar x² menos 8x mais 12, e depois vamos igualar a 0 esse fator. Aí, por Bhaskara, vamos encontrar x igual a 2 e x igual a 6. Observem que x igual a 6 é um candidato para o ponto crítico, mas que não pode ser assumido como resposta, porque está o valor extremo do intervalo, onde não teríamos nenhuma caixa gerada, porque haveria o corte total dessa folha de papelão. Então, o único candidato possível é x igual a 2. Tá? Então, vamos fazer o quadro de sinais. E aqui é sumamente simples, né? Colocamos os valores encontrados, que é 2 e 6, tá? E a derivada e o crescimento. Em 2 e 6 é 0, a derivada, e existe, para antes do 2, é positivo, entre 2 e 6 é negativo, e depois do 6 é positivo. Como que chegamos nessa conclusão? É porque nossa derivada é um polinômio do segundo grau, uma parábola voltada para cima, sua representação gráfica. Então, nos extremos é positivo e no meio. Então, isso indica um crescimento, depois um decrescimento e um crescimento. Observem que no valor 2, que é o único candidato que vamos assumir, há um crescimento e decrescimento. Então, pelo teste derivada primeira, este ponto em x igual a 2 é um extremo de máximo da função. É um extremo de máximo. Okay? Podemos delimitar, né? A partir do 0 também. Podemos fazer o gráfico dessa forma ou delimitar ele, né? A partir do 0, que o resultado é o mesmo. E não considerar valores anteriores a 0 ou posteriores ao 6. Restringir apenas para esse intervalo que vai de 0 a 2 e de 2 a 6. Aqui fica bem claro que esse extremo vai ser um extremo de máximo absoluto, tá? Para esse intervalo. Né? Então, como o domínio é de 0 a 6, pelo teste derivada primeira, concluímos que o volume é máximo em x igual a 2. E assim temos a nossa resposta. O volume adquire o seu valor máximo, né, em x igual a 2 como dimensão. Tá? Bom, também podemos resolver isto, né, que se justificar que o extremo encontrado é um extremo de máximo através do teste de derivada segunda, usando a derivada segunda. Vejamos. Então, para isso, basta derivar novamente a função. Então,
o domínio da função é de 0 a 6 e o único candidato é x igual a 2. Então, vamos verificar a derivada segunda em x igual a 2. Então, vamos fazer a derivada segunda. A derivada segunda, vamos aqui, derivada do x quadrado é 24x, de menos 96x é menos 96. Agora, vamos substituir o valor 2 e vamos encontrar menos 48, que é negativo. Isso significa que a concavidade no ponto 2 é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, o ponto é um ponto de máximo. Tá? E assim a resposta seguiria da mesma forma. Eu vou adquirir o volume máximo em x igual a 2. Okay? Então vamos para o nosso último exercício. Exercício 4. Um jardim retangular de 50 metros quadrados de área deve ser protegido contra animais. Se um lado do jardim já está protegido por uma parede de celeiro, quais as dimensões da cerca de menor comprimento? Então, vamos fazer uma representação gráfica do que está acontecendo. Então, temos aqui uma parede de celeiro e aqui temos a representação de uma cerca para delimitar uma área de 50 metros quadrados. Então, como não sabemos as dimensões da cerca, vamos denominar x e y, suas dimensões, e com isso vamos tentar definir a função que devemos, no caso, minimizar, porque está pedindo menor comprimento. Então, a função é o comprimento da cerca. O comprimento da cerca é dado por y mais x. Então, vai ser 2y mais x. Né? Então, observem que o comprimento, aqui neste caso, é uma função que depende de duas variáveis. Então, precisamos de uma outra equação que relacione as variáveis x e y para poder deixar essa função de comprimento em relação a apenas uma variável, para depois fazer a sua derivada. Então, essa relação foi dada também aqui no problema, porque diz que a área a ser fechada é 50 metros quadrados. Quer dizer, a área é uma área fixa. X vezes Y tem que dar 50. Essa é uma informação importantíssima, né, que vai nos ajudar a transformar isso em uma função apenas de uma variável. Então, x vezes y igual a 50, significa que y é igual a 50 sobre x. Vou chamar isso de uma relação 2, a primeira relação 1, e vou pegar 2 substituindo em 1. Então, vamos fazer isso. Então, substituindo no lugar de y 50 sobre x, vai ser x mais 2 vezes 50 sobre x. E aí, vamos encontrar o comprimento em relação a x, como sendo x mais 100 sobre x. Muito bem, próximo passo é encontrar os candidatos, que são os pontos críticos. Vamos realizar a nossa derivada. E onde não existe a derivada? Não existe a derivada, também vai ser justamente um valor aí em zero. Né? Mas que não vai ser um valor a ser encontrado ou ser utilizado, porque não teríamos uma cerca, né? Se x igual a zero, claro. Bom, então a derivada aqui, a derivada da função comprimento, a derivada de x vale 1, a derivada de 100 sobre x, x elevado a menos 1 passa para frente, então vai dar menos 100, x elevado a menos 2, que vai virar x quadrado. Né? Esta seria a derivada. Aí podemos transformar em uma fração algébrica, multiplicando aqui, fazendo MNC, dá x quadrado menos 100 dividido por x quadrado. Com isso, já podemos encontrar os pontos críticos. Então, vamos igualar a zero o numerador e vamos igualar a zero o denominador. Igualando a zero o numerador, vai ser menos x quadrado mais 100, menos 100 igual a zero, que é x ao quadrado igual a 100. Tirando raiz vai dar x igual a mais menos 10. Lembrando que, para o nosso problema, x é uma medida de comprimento, então não pode ser o valor negativo. Tá? Para questões algébricas, para estudo do sinal, podemos utilizar esse valor negativo, mas na hora de responder temos que ter esse cuidado, porque o valor de x, tanto o valor de x como o valor de y, são valores positivos. Bom, onde não existe é o denominador igual a zero. X igual a zero. X quadrado igual a zero implica x igual a zero. Pronto, agora vamos analisar o nosso quadro de sinais. Vou analisar o quadro de sinais do numerador. X quadrado menos 100, uma parábola voltada para cima que toca em
menos 10 mais 10, e o ponto zero, ele corresponde a o denominador, analisar o sinal denominador, que já falamos que como é uma potência par, né, x ao quadrado, não vai contribuir em nada no sinal. Apenas vai nos dizer que não podemos assumir o valor zero. Tá? Então, vai prevalecer mais o sinal do numerador, retirando, claro, o valor zero. Né? Bem, aqui como é uma parábola voltada para cima, vai ser positivo, negativo no meio e positivo nos extremos. Tá? Com isso, já temos o nosso quadro de sinais, considerando, claro, a partir do zero como medida de comprimento e apenas o valor 10 como único candidato. Então, aqui o sinal, a derivada, no caso, vai ser 0 em 10 e não existe em 0. E o sinal aqui vai ser negativo entre 0 e 10, a derivada, e depois vai ser positivo. Negativo, positivo, com isso temos um decrescimento e crescimento. Então, a minha função, ela adquire um valor de extremo mínimo em x igual a 10. Pelo teste de derivada primeira, essa seria a nossa conclusão. Então, pelo teste de derivada primeira, esse extremo, onde a derivada dá zero, é um extremo de mínimo. Por isso, vamos responder assim: as dimensões que minimizam o comprimento da cerca é x igual a 10 e o y igual a 5. O y é encontrado aqui na relação 2. Se x vale 10, 50 dividido por 10 vai dar 5. Então, as dimensões da cerca, de dimensões mínimas no caso, para atingir essa área de 50 metros quadrados, vai ser 10 e 5. Observem que podemos também usar o teste de derivada segunda para não fazer o estudo do sinal da derivada primeira. Aí, para isso, é simples, né? É só usar o candidato 10 e derivar novamente a função. Eu vou usar a derivada, vou usar esta função anterior aqui, né? Para não complicar na hora de derivar uma fração algébrica. Tá? Então, derivando esta primeira expressão, então, derivada de 1 é 0, derivada de x elevado a menos 2, menos 2 passa para frente, então vai dar 200, x elevado a menos 3, por isso que dá 200x ao cubo. Aí eu vou substituir o valor 10 aqui, não interessa o valor numérico, só me interessa o sinal, isso vai ser positivo. Né? Tá? Isso aqui é positivo. Se é positivo a derivada segunda, a concavidade é voltada para cima, então o valor x igual a 10, se é voltado para cima, é um ponto de mínimo. Ele minimiza essa função comprimento. Então, assim concluímos que a concavidade é voltada para cima, portanto, x igual a 10 minimiza ou é um ponto de mínimo. E a resposta é a mesma, né? As dimensões que minimizam o comprimento é x igual a 10, é y igual a 5. Ok, então assim finalizamos esta videoaula. Até uma próxima.